Vida e Ensinos, capítulo 36. Objetivos mais amplos. Em minha estada na Califórnia, em 1874, tive um sonho impressionante, em que me foi apresentada a função da página impressa na obra de proclamar ao mundo a mensagem do terceiro anjo. Sonhei que vários dos irmãos da Califórnia estavam em concílio, considerando o melhor plano de trabalho para a temporada seguinte. Alguns achavam prudente excluir as grandes cidades e só trabalhar em lugares menores. Meu esposo insistia firmemente para que se traçassem planos e executassem esforços mais amplos, o que corresponderia com o caráter de nossa mensagem. Então um jovem, a quem eu frequentemente tinha visto em meus sonhos, entrou no concílio. Escutou com profundo interesse as palavras que eram ditas e, a seguir, falando com confiança e autoridade, disse: as cidades e povoados constituem uma parte da vinha do Senhor. Elas precisam ouvir a mensagem de advertência. O inimigo da verdade está fazendo esforços desesperados para desviar o povo da verdade de Deus para a falsidade. Os irmãos devem semear junto a todas as águas. Talvez os irmãos não vejam de imediato o resultado de seu trabalho, mas isso não lhes deveria desanimar. Tomem a Cristo como seu exemplo. Ele teve muitos ouvintes, mas poucos seguidores. Noé pregou durante 120 anos ao povo antediluviano. Porém, entre os habitantes da terra, naquele tempo, apenas 8 pessoas se salvaram. O mensageiro prosseguiu: os irmãos estão alimentando ideias muito limitadas quanto à obra para este tempo. Estão procurando planejar a obra de modo que possam abraçá-la. Devem considerar perspectivas mais amplas. Sua luz não deve ser posta debaixo de um cesto, nem debaixo da cama, mas no castiçal, para que ilumine todos os que estão na casa. Mateus 5, 14 a 16. A casa de vocês é o mundo. A verdade e vigência do quarto mandamento devem ser apresentadas com clareza ao povo. Vocês são minhas testemunhas. Isaías 43, 10. A mensagem irá com poder a todas as partes do mundo, ao estado de Oregon, à Europa, à Austrália, às ilhas do mar, a todas as nações, línguas e povos. Preservem a respeitabilidade da verdade. Ela atingirá grandes proporções. Muitos países estão à espera da luz progressiva que o Senhor reservou para eles, e a fé de vocês é limitada, muito pequena. Seu conceito da obra necessita ser muitíssimo ampliado. Oakland, São Francisco, Sacramento, Woodland e as grandes cidades dos Estados Unidos devem ouvir a mensagem da verdade. Sigam em frente. Deus operará com grande poder se diante dele os irmãos andarem com toda a humildade. Falar de impossibilidades não significa fé. Para Deus, nada é impossível. A luz relativa à vigência da lei de Deus será uma prova para o mundo. Em minha última visão, foi-me mostrado que deveríamos trabalhar na Califórnia para estender e consolidar a obra já começada. Foi-me mostrado que se deve realizar trabalho missionário na Califórnia, na Austrália, em Oregon e outros territórios. Trabalho muito mais extenso do que nosso povo tem imaginado ou jamais previsto e planejado.
Vi que não avançamos tão depressa quanto a providência de Deus nos abre o caminho. Vi que a verdade presente poderia ser uma grande força se os crentes na mensagem não dessem lugar ao inimigo pela incredulidade e o egoísmo, mas concentrassem os esforços em um único objetivo: o crescimento da causa da verdade presente. Vi que deveria ser publicado um periódico na costa do Pacífico. Naquela região, também precisam ser estabelecidos um hospital e uma casa publicadora. O tempo é curto. Todos os que creem nessa mensagem devem sentir a obrigação solene de ser obreiros desinteressados, exercendo influência correta e jamais, quer por palavras ou atos, se opondo aos que procuram expandir a obra de Deus. As ideias de nossos irmãos são muito limitadas, esperam pouco, sua fé é muito pequena. Um periódico publicado na costa do Pacífico daria força e influência à mensagem. A luz que Deus nos deu não será de muito valor para o mundo, a menos que seja apresentada diante dele. Eu lhes afirmo que precisamos enxergar de forma mais ampla. Estamos observando somente o que está perto e não o que está distante.